Você conhece Freddie Mercury, o artista imortal, o showman absoluto, mas existem histórias que nem as biografias mais ousadas contam, porque foram enterradas no tempo, abafadas por aplausos e silêncios. Histórias que ficaram apenas entre sombras e lembranças de quem estava por perto. E esta é uma delas. Ela não está nos documentários, nem nos livros. Nenhum jornalista escreveu sobre isso, mas há registros, memórias ocultas entre roadies, técnicos e um velho assistente que vive hoje no interior da Inglaterra, cujos olhos ainda tremem ao lembrar. Essa história aconteceu longe dos grandes centros. Não em Londres, Nova York ou Tóquio, mas em um lugar onde o mundo moderno parece se dissolver, onde a areia se mistura ao vento e o tempo corre de forma diferente. Um ponto no mapa esquecido pelos deuses e pelas rotas comerciais, mas escolhido, naquela época, por algo maior. Estamos em Marrakech, Marrocos, no auge da turnê mundial do Queen, final dos anos 70. Cores, cheiros de especiarias, mercados vibrantes e um calor insuportável. A cidade é um caos organizado. Todo mundo quer assistir ao show do Queen. O palco montado no estádio El Hart está pronto para receber milhares de espectadores. Freddie Mercury inicia aquela tarde ensolarada conversando com Brian May nos bastidores. Mas algo está errado. A voz está trêmula, rouca, só consegue sussurrar. Fred, temendo o pior, com um passo rápido se dirige até o piano, senta e prova Bohemian Rhapsody. Nos acordes do grande sucesso da banda, a voz não consegue sair da garganta. Tomado pelo pânico, Fred pede para os músicos cancelarem o ensaio e o show. Alguns assistentes tentam dissuadi-lo. Os organizadores reclamam, os ingressos estão esgotados, tem filas de gente esperando os portões do estádio abrirem. Um cancelamento seria uma catástrofe. Fred é acostumado a encantar multidões, odiava a ideia de falhar, mas a garganta insiste. Uma rouquidão que surgiu como um pesadelo e não dá sinal de querer melhorar. A equipe busca médicos, chás locais, até um velho farmacêutico da Medina foi chamado. Nada funciona. A voz está selada. Então, Dave, assistente pessoal de Fred, um sujeito que tinha morado no norte da África nos anos 60, diz algo em voz baixa. Há um homem fora da cidade, um tipo de curandeiro, um xamã. Fred o encara cético, mas desesperado. Fim de tarde, faltando pouco mais de 2 horas para o show. Fred já refletiu e tomou sua decisão. Vamos. Ele e Dave deixam carros e motorhome para trás e partem, em mulas alugadas, porque o lugar, segundo dizem, não pode ser acessado de outro jeito. Envolto em turbantes e roupas locais, para não ser reconhecido, o vocalista do Queen, junto com seu assistente, começa a percorrer um estreito caminho de terra batida que serpenteia pelas colinas. As trilhas são mal iluminadas, há barulho de animais, cheiro de resina e fumaça baixa. E o calor é insuportável, ainda mais por causa das roupas. Quando finalmente chegam, os olhos enxergam uma cabana de barro com um telhado de palha e uma luz tênue que passa por frestas de madeira. Há mistério no ar. O xamã é um homem baixo, cabelo grisalho, olhar profundo. Cumprimenta Fred com um gesto suave. Não pergunta quem ele é, parece saber. Convida os dois a entrarem na cabana de barro. Fala pouco, mas parece saber tudo. Oferece a Fred um líquido amarelado numa caneca de madeira. Ervas exóticas, jujuba, canela alucinógena, raízes de uma planta local chamada tegu. Beba e escute à noite, disse com voz enigmática. Anos depois, ao contar essa história, Fred revelaria que aquilo tinha um cheiro estranho, como menta misturada com ferro. Mas ele bebeu. A garganta parece pegar fogo. Imediatamente o xamã começa uma espécie de canto. Não é uma música, é um chamado, um som primal. O céu se abre em ruídos de vento. Fred entra num estado de transe que dura alguns minutos que parecem uma eternidade. Quando volta em si, sente uma leveza que nunca havia conhecido antes. A voz, guardada no peito, começa a voltar. Ele fala, uma palavra, depois outra. É a voz dele, com todo o seu poder e o timbre que a tornaram uma das vozes mais amadas de todos os tempos. Em poucos minutos, Fred arrisca o refrão de We Are the Champions. Potente, perfeito. Era como se o mundo interno da garganta dele tivesse sido reprogramado. Ele não se contém e começa a chorar. O xamã apenas sorri, mas precisa voltar rápido. O show começa em poucos minutos. Fred chega atrasado, ofegante, mas com um brilho diferente nos olhos. O show deveria ter começado há meia hora. Não é um problema. Bandas famosas como Queen sempre costumam atrasar um pouco seus shows.
O atraso aquece a plateia e os fãs o perdoam porque sabem que a espera será recompensada com a energia da música e a magia de uma noite inesquecível. De repente, Fred aparece no palco, ovacionado pelo estádio inteiro. Os outros componentes da banda se olham atônitos. Eles não entendem. Fred faz sinal que tá tudo ok, que o show pode começar. E a música se espalha pelo céu de Marrakech. A voz de Fred flutua, erguendo-se em toda sua majestade em cima das notas. O público enlouquece. Foi o show da vida dele? Muitos dizem que sim. Depois do show, esgotado, mas eufórico, Fred não fala com a imprensa, não dá explicações nem para os seus companheiros de banda. Se retira no seu quarto de hotel e cai em um sono profundo. Ele nunca contou se naquela noite o xamã apareceu nos sonhos dele. Mas o que sabemos é que no dia seguinte, logo de manhã, ele quis reencontrá-lo. Leve-me lá de novo as mulas e o mesmo caminho. Agora, sem dúvidas, apenas com a certeza que um milagre aconteceu. Mas quando chegam, nada. A cabana sumiu. O chão é só pedra clara, sem vestígios de casa alguma. O mesmo trilho de terra batida, mas o refúgio parece ter sido engolido pela noite ou pela terra. Nada de fumaça, nem rastros de passos ou de alguma presença humana. Era como se aquele lugar nunca tivesse existido. Fred sente um calafrio. Sente a brisa da manhã se transformar em um gelo que percorre o corpo dele de norte a sul. E ele sabe, aquilo não é apenas um truque. É algo mais profundo. Algo que mistura magia, destino e fé. Nos dias seguintes a turnê segue. E o mundo presencia um Fred renovado, ainda mais confiante e carismático, se é que isso é possível. Ele nunca falou sobre esse episódio em entrevistas. Toda vez que alguém perguntava sobre como ele tinha recuperado a voz naquela ocasião, ele dizia: "Eu apenas ouvi o canto da noite", e ela respondeu. Fred guardou em segredo aquele encontro com o xamã por anos, como um ato de reverência à voz perdida e recuperada por uma poção de outro mundo. Ele só resolveu revelar o episódio numa noite entre amigos, regada a whisky em seu apartamento de Londres. A história virou lenda interna entre a equipe, e Dave continua a contá-la para os seus filhos, para os seus netos e para todos aqueles que queriam ouvi-la. Fred Mercury, o maior frontman de todos os tempos, encontrou redenção nos cânticos de um xamã, em plena Marrakech, e o milagre e o seu autor desapareceram junto à cabana. Ficou somente a história, semi-oculta, entre canções e aquela terra exótica. E se existe algo que essa história ensina, é que, como no caso da voz perdida e recuperada, às vezes é preciso reconhecer forças que vão além da razão e acreditar que, quando tudo parece impossível, ainda há sombras e mistérios maiores que nós.